noite, boa tarde, bom dia. Dependendo da hora que você estiver assistindo, eu quero te cumprimentar e agradecer pelo privilégio de estar com você compartilhando um pouco da palavra de Deus. Hoje eu quero ler um texto que está no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, que dizem assim: Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Eu não sei se você sabe, mas ontem nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante, do início da Reforma Protestante. No Brasil, essa data, 31 de outubro, já é oficialmente por lei chamado do Dia da Reforma Protestante, dado a história e a contribuição que os protestantes têm dado, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E aí, quando eu leio esse texto bíblico, eu me lembro que foi o texto que Martim Lutero mais utilizou quando começou a empreender, a desejar as reformas na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esse texto ele fez parte da vida, da história e, de certa forma, do legado daquilo que Martim Lutero deixou escrito. Martim Lutero era um monge agostiniano, ele era doutor em teologia e ele era também professor na Universidade da cidade de Wittenberg, na Alemanha. E aí, Martim Lutero, nessa data, 31 de outubro de 1517, ele vai fixar as 95 teses na porta da catedral da sua cidade, o que na verdade a princípio eram teses, eram argumentos, eram falas para que os seus alunos lessem e estudassem para que fossem debatidas em sala de aula. Só que aquilo impactou tanto o cristianismo da sua época, já no fim da Idade Média, início da Idade Moderna, que os seus alunos trataram de tirar cópias e espalhar pela população, para a população, tentando mostrar o que é que a Bíblia ensinava sobre salvação. A partir daí, a vida de Martim Lutero foi um verdadeiro rebuliço. Ele passa a ser perseguido, mas junto a ele, muitos outros líderes de igrejas da sua época abraçam suas ideias, começando assim o início da Reforma Protestante. E não só foi a Reforma Protestante, mas foi uma reforma na economia da época, até porque havia um espírito de nacionalismo onde reis tentavam divorciar da dependência do clero, do Vaticano, e aí houve também uma influência do poder econômico, do poder político, do poder militar, ou seja, várias esferas da época na Europa foram envolvidas na Reforma Protestante. Mas o que dizem os protestantes? O que ensina a doutrina protestante? Hoje os protestantes, os chamados evangélicos ou crentes, como prefiram chamar, eles estão divididos em vários grupos, em vários segmentos. Há aqueles grupos evangélicos que são tradicionais, aos pentecostais e até os neopentecostais. Então, no fim, todos são considerados protestantes ou evangélicos ou crentes, conforme a sociedade entenda chamá-los. Os protestantes, em sua grande maioria, eles defendem princípios da reforma, que são as 5 solas. E aí você ouve falar em 5 solas, você pode ficar pensando, mas que é isso, 5 solas? As 5 solas da Reforma Protestante são as proposições teológicas que sintetizam os principais pensamentos dos reformadores e da Igreja Evangélica. Então, os solas são os principais pontos de oposição da teologia reformada contra os ensinos da Igreja Católica Apostólica Romana desde a época em que iniciou a Reforma. Então,
todos eles são frases no latim e o termo sola significa somente. E sendo assim, as 5 solas da Reforma são sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura. Os evangélicos, os protestantes entendem que somente a Escritura é inspirada e, diga-se de passagem, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi escrita por homens inspirados por Deus em épocas distintas, em épocas distantes, mas há uma coesão de mensagem, há uma unidade de mensagem, há um propósito na mensagem, um propósito messiânico de salvação que todos os evangélicos, na sua grande maioria, eu digo, aceitam que a Escritura, que é a Bíblia Sagrada, é a fonte inspirada de Deus para o ser humano, para ser seguida. Então nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé, como o nosso manual de fé. Então é por ela que nós nos abastecemos o nosso conhecimento espiritual, a nossa alma, o nosso corpo. Então é a Bíblia a nossa bússola, a que nos dá a direção. A segunda sola é solus Christus, somente Cristo. Então creiam os evangélicos, ou os protestantes, ou os crentes, que somente Cristo pode dar a salvação. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só Cristo pode nos levar a Deus. Não tem nenhum outro mediador, não tem nenhum outro intermediário, não existe outro meio do ser humano ser salvo a não ser por Cristo. Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida para chegarmos a Deus. A terceira sola é sola gratia, somente a graça, só pela graça. O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O homem não pode fazer nada, porque a salvação já foi dada. Cristo já se deu, Cristo morreu, se entregou, ele derramou seu sangue na cruz. Então, a salvação é de graça, não é paga, não é comprada, não é através do sacrifício, não é através de indulgências, conforme se combatiam os protestantes no início da Reforma. Então, somente a graça de Deus, a salvação é de graça, a salvação nos traz alegria, nos traz paz, nos traz o reino de Deus para nós e vamos para o reino de Deus. Quarta sola, sola fide, ou seja, somente pela fé. E é o que Martim Lutero diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. O Evangelho mostra como é Deus, como é que Deus nos aceita, e é por meio da fé. Como está escrito nas Escrituras, o justo viverá pela fé. Seremos aceitos por meio da fé. E a nossa salvação é aceita pela fé. Não é paga, não é por dinheiro. Nós recebemos a graça crendo. Nós recebemos a graça através da fé. Recebemos Jesus através da fé. E por fim, a quinta sola, soli deu glória. Somente a Deus a glória. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, porque foi Ele que deu a vida por nós. Então só a Ele pertence a glória. A glória não está no homem, a glória não está na natureza, a glória não é dada a nada nesse mundo, somente a Deus. Só existe um Deus único, Criador, sustentador do céu e da terra. Então, querido, esses são os 5 princípios, as 5 solas que creem os protestantes, os evangélicos ou os crentes. Espero que você tenha recebido essa palavra e que ela possa ter abençoado sua vida. Mais informações sobre esse assunto, podemos nos falar no privado. Só um minuto. Perdão. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, Senhor, pela tua instrução.
pelas tuas dádivas, pelas tuas bênçãos. Pedimos, Deus, os teus favores sobre nós, sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre nosso coração, sobre nossa nação, Senhor, sobre aqueles que estão ao nosso redor. Deus querido, eu venho pedir a tua cura para aquele que nos ouve nesse momento. Eu venho pedir que o Senhor derrame uma unção de esperança sobre nós. Nos dê livramento, nos dê a tua paz. No nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, a ti oramos e agradecemos, hoje e para sempre. Amém. Deus nos abençoe, querido. Fique na paz de Cristo. Um beijo no seu coração.